E olha, e lá já é noite, né? Porque sim, agora são 5 horas adiante. Nós estamos aí... Que horas são agora, Ivan? Agora são 12h49 horário daqui, 7h49, quase 8 da noite. Olha como é que tá. Olha como é que tá o tempo lá, né? Ainda tem luz natural, né? 8 da noite, mas já é noite, né? Você acompanhando aí agora o arremesso de peso, aí o Majewski, Tomasz Majewski, polonês, mas agora o Kokoyev. Valery Kokoyev, melhor dizendo, russo, foi para o arremesso. Daqui a pouquinho, próximo a arremessar vai ser o Tomasz Majewski. Aí você vendo aí, mais uma vez, o Valery Kokoyev. E aí tem de ter um cuidado e uma total atenção, Cleberson, para não sair dessa área. E a gente vê o esforço de alguns atletas, eles chegam até a projetar o corpo para frente, mas não colocar o pezinho lá. Kokoyev com a 9ª colocação por enquanto. Não teve um bom arremesso nessa primeira tentativa. Lembrando para você que na grande final nós temos 3 primeiras tentativas. Aí nas 3 últimas nós temos os melhores. Exatamente, como já é prova final, todos os atletas têm direito a 3 tentativas. Os 8 melhores têm direito a mais 3 tentativas. Vamos acompanhar aí o Majewski. Bom arremesso. Bom arremesso. Aí o que? Próximo dos 21? Próximo dos 21. Acredito que aquela marca que ficou bem próximo ali do peso, no setor de queda, é a marca dos 21 metros. E aí leva a gente a acreditar que foi perto de 20,80. O que para ele não é satisfatório de maneira nenhuma, porque não vai levar a medalha. E vai deixando por enquanto o holandês muito feliz aí. 20,56. Olha, certamente está com a 2ª colocação no momento, mas isso aí não é suficiente para brigar por uma medalha. 20,56. Primeiro lançamento, primeiro arremesso, melhor dizendo, do polonês Tomasz Majewski. Vamos agora ao arremesso do búlgaro Georgi Ivanov. Ele que tem como melhor marca do ano 20,91. Conseguiu passar ali os 20 metros. Talvez nem ultrapassou, né? Muito fraco para quem tem mais de 21 metros. Olha só o esforço para não cair, não sair da área. E aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre o arremesso de peso. Eu vou falar sobre as 2 técnicas e você pode falar a respeito do... Como a gente fez com o disco, né? Agora há pouco, que o disco foi... A gente falou sobre o tamanho do implemento, o peso do implemento e o setor. Tenho certeza que você está preparado para falar para a gente sobre isso, Ivan. Por favor. E a gente fala sobre as técnicas. Bom, eu vou iniciar falando sobre essa técnica que o atleta fez, que é o deslocamento linear, né? O atleta inicia o movimento de costas e termina de frente, fazendo meio giro. E esse aí é a técnica do giro, onde o atleta faz realmente um giro e meio para terminar de frente. Olha, faz um giro completo, tá de costas e aí termina de frente, faz um giro e meio. Depois ele dá continuidade fazendo o peão, né? Então tem a meia rotação e a rotação é uma rotação e meia para soltar o implemento. Ele inicia de costas e termina de frente. Ou seja, esse é a rotação completa. Esse é o giro. O deslocamento linear, o atleta inicia de costas e termina de frente também, mas só que ele não faz um giro completo, né? Ele é meio giro, ele apenas gira o tronco para ficar de frente para o setor de arremesso. Só trazendo a informação de falar um pouquinho mais, o Jan Marcial ficou com a 3ª colocação por enquanto, com esse segundo salto a 20,48. Aí você vai acompanhando a chegada das competidoras para os 10.000 metros feminino. É a grande final que você vai acompanhar aqui no Band Esporte já nesse primeiro dia de competições. No arremesso de peso, agora enquanto nós vamos acompanhar aí o croata Stipe Zunic, ele que tem 22 por enquanto a 5ª colocação. O peso ele tem a esfera de ferro maciço ou também de latão. Olha, bom arremesso aí do croata Stipe Zunic. Peso com a esfera de ferro maciço ou latão. Para as mulheres, o diâmetro ele pode alternar entre 9,5 cm e 11 centímetros e pesa 4 quilos. Para os homens, 11 a 13 centímetros de diâmetro e pesa 7 quilos, 260 gramas aproximadamente. A área de arremesso tem aí o diâmetro de 2,14, 2 metros e 14.
Só antes, destacando para você, 20 e 68 Steve Zunic, por enquanto a segunda colocação. Cleberson e Amada, então, alguns números aí, o assinante conhecer como é o formato do peso. E olha, eu já havia percebido que o primeiro lançamento desse atleta, ele descola o peso antes do arremesso. Vamos ver se eles vão mostrar em câmera lenta. Mas não é muito comum. Esse aí é o deslocamento linear. Ele inicia de costas e termina de frente. Bem simples, né? E ele faz o break. Atualmente, muita gente prefere usar o giro. Só que cada uma das técnicas, a técnica, ela é um movimento construído. É impossível para a gente dizer qual é mais fácil ou qual é mais difícil, porque ela depende de muitos fatores, não só de aprendizagem, coordenação motora, capacidade do atleta de coordenação. Não dá para dizer qual é mais fácil ou qual é mais difícil, porque é um movimento que foi totalmente construído. É uma imitação do corpo a um lança-projétil, é uma catapulta. Então, se você prestar atenção, você vai ver que o atleta vai iniciar com o implemento, que é o peso. Aqui na frente, esse atleta vai girar. Posicionou os dois pés, agachou, ele vai girar. Uma das vantagens que se afirma a respeito do giro é que o implemento percorre mais tempo na mão do atleta. Com isso, ele tem uma maior capacidade de ganhar velocidade. Ou seja, o atleta consegue acelerar mais o implemento. Uma das desvantagens é que o atleta tem menor controle sobre o implemento no momento da saída. Dessa forma, ele não consegue nem acertar o ângulo ideal, né, que é muito mais difícil quando você está girando, e nem a direção ideal. Então, acontece muito mais erros, tanto no ângulo de saída, porque o ângulo de saída precisa ser perfeito, e a média dos melhores arremessadores é de 43 graus. Engana-se quem acha que é 45. Isso é uma média através de pesquisas. 43 graus é o ângulo da maioria dos melhores arremessadores. Não significa que é a melhor, mas é a média dos melhores. E para encontrar esse ângulo, no deslocamento linear é mais fácil. Então a vantagem do giro é que o caminho a ser percorrido na mão do atleta é maior, o implemento fica mais tempo ganhando velocidade, o que não garante que o implemento vai sair com a maior velocidade, porque dentre os fatores que afetam o rendimento, a maioria deles está na física, e um deles é o ângulo de saída. A gente viu um ângulo aí próximo de 45 graus, né, que é o ideal. Além disso, a velocidade de saída tem que ser máxima. Se você consegue encontrar o ângulo ideal e uma velocidade máxima, você tem dois dos fatores que são cruciais para você ter um bom arremesso. Além disso, a pressão atmosférica, ou seja, a altitude que você se encontra, fica um pouquinho mais fácil arremessar o peso a 2.000 de altitude do que no nível do mar, porque a pressão atmosférica é menor. É muito menor. Parece que isso influencia pouco, mas não, né? Para esse nível influencia um pouquinho mais. Para o assinante até que não acompanha, eu não gosto muito de fazer a menção, mas eu acho necessário, Cleberson. Quando a gente fala muito do futebol, que os clubes vão jogar na altitude, que a altitude dá problema, que a bola ela fica mais rápida. Por quê? A bola ela fica mais leve, com menor pressão atmosférica. Seria isso, Cleberson? Isso é mais mais uma definição da física. A bola, ela mantém o peso dela sempre igual. Ela fica mais rápida. É que a gente fala assim, a impressão que dá é que fica mais leve. Na verdade, existe uma menor pressão atmosférica naquele ponto, que faz com que ela ganhe mais velocidade, né? Ou seja, o peso é o mesmo que varia, só a pressão atmosférica, por isso ela fica mais rápida. Exatamente. A quantidade de oxigênio, que ele fala, diminui. Na verdade, a pressão atmosférica é menor, então os gases ficam mais abertos, mais amplos. Então, por conta da pressão atmosférica menor, é mais difícil você ter um aporte de oxigênio. Então, para os esportes de resistência, a altitude é muito bom para treinar, mas é muito ruim para competir. Para os esportes de velocidade, de potência, a altitude não é tão boa para treino, mas ela é muito boa para competição. Porque o atleta, não é que ele vai ficar mais leve, mas ele vai se sentir mais leve, né? Por conta da menor pressão atmosférica. Vamos agora acompanhar a primeira bateria dos 400 metros masculino. Tem uma aula de atletismo com o Cleberson. Aliás, Cleberson, enquanto vão ser apresentados os atletas aí nos 400 metros, dá tempo de eu perguntar isso. Você falou da pressão atmosférica. E o vento? A força do vento, por exemplo, no arremesso de peso, prejudica, beneficia ou não altera? Olha, no arremesso de peso é muito pequeno, porque o implemento percorre 20 metros, 22, 23 metros. E o peso, 7 quilos, o vento não vai movimentar esse implemento. Não vai conseguir alterar. Não vai conseguir alterar a trajetória dele. E se alterar é uma coisa mínima, diferentemente do dardo e do disco.
O dardo pesa 800 gramas no masculino e 600 gramas no feminino, e ele atinge distâncias de 70, 80, às vezes 90 metros. Então, isso sim pode alterar, o vento pode alterar a trajetória. Existe a possibilidade, você disse que no arremesso de peso não, porque realmente você destacou bem, 4,5 kg no feminino, 7 kg no masculino. 4 kg no feminino. Não altera em nada, mas no caso do disco e do dardo, existe a possibilidade, dependendo da força do vento da prova, ser cancelado? O vento está muito forte, contra ou a favor ou não? Não existe a possibilidade de ser cancelado. Pode ser, em algumas situações extremas, que a competição não possa ocorrer por conta da situação climática. Isso é possível, lógico que um tufão, um furacão não. Mas ventos fortes apenas, né, rajadas, podem alterar o resultado da competição. Podem, inclusive, acontecer recordes por conta de vento, ajudar ou atrapalhar, porque no disco, se o atleta encontra o ângulo ideal, se o vento estiver contra ou a favor, ele pode ajudar. E aí independe do o vento contra atrapalha ou o vento a favor atrapalha. Não, ele pode atrapalhar, mas ele pode ajudar. Depende da técnica que o atleta utiliza e depende da maneira como o atleta lança. Então, tanto no dardo quanto no disco. Então até um recorte mundial com um vento, às vezes colaborando, como você falou, não, às vezes pode corroborar, colaborar, auxiliar e atrapalhar. Então, se o vento, às vezes, numa posição em que o atleta conseguir bem o lançamento do dardo ou do disco e ter um auxílio com o vento, porque ele conseguiu achar bem a posição, e ficar claro isso, que com o auxílio do vento ele conseguiu uma marca maior, ela vai ser validada de um jeito. Olha, eu vou até contar uma história a respeito disso, mas logo depois da primeira série do 400 do Decathlon. Muito interessante sua pergunta. Porque agora tem Andrei Kraushanka, Ilya Shikuranov, Lars Viken-Reis, Andrés Raya, Atila Sivotsky e Marcus Nilsson. 400 metros é a primeira série. O Kraushanka já vai se destacando ali. Ele realmente é um dos favoritos, né? Vamos ver se ele consegue manter esse favoritismo. Ele que vai de azul ali na raia central, enquanto que o alemão vai por fora. Eu acho que eles trocaram o balizamento, hein? Eu também acho, hein? Eles trocaram porque agora o Decathlon, mas o Kraushanka sim, tá no meio ali, de azul. O Abel, eles trocaram aqui, então nós temos ali o Abel e o Kraushanka. E a gente viu que o Abel perdeu realmente o número amarelo, ou seja, ele já não é mais o líder da competição. E vem no ritmo bom por enquanto o Abel. Vem para vencer a primeira série. Tá aí Arthur Abel. O alemão vence a primeira série dos 400 metros masculino. Lembrando que o tempo mais rápido é que pontua. Ainda teremos as outras 3 séries, Cleverson. E se o Arthur Abel não conseguir o melhor tempo neles, vai ser, lógico, contabilizado no tempo geral. Então o Arthur Abel, nessa série, ele termina como primeiro colocado, Kraushanka como segundo, mas ainda temos de aguardar as outras 3 séries, Cleverson. Pois é. Quem sabe agora ele possa recuperar a liderança, né? Ele que vinha com o número amarelo, o número do líder. No salto em altura ele perdeu esse número. E aí, agora volta aparentemente a primeira colocação. Primeiro na série. Primeiro na série. Vamos a um rápido intervalo. Na volta para você tem mais Campeonato Europeu de Atletismo. É a 22ª edição e você vai acompanhando tudo aqui no Band Esportes, o canal de todos os esportes. E eu não vou esquecer a historinha do disco, não. A gente vai verdade. Falar. Estamos de volta, assinante do canal Band Esportes, o canal de todos os esportes. Aí você acompanhando os 400 metros Decathlon. E olha, Cleberson, olhando aqui, a ordem que eles nos mandaram aqui, o balizamento foi completamente alterado. Então, na verdade existe uma expectativa de se colocar essa ordem, mas eles depois alteram conforme a pontuação. O final do primeiro dia do Decathlon, ele é baseado na pontuação dos atletas. Então, os líderes têm que se enfrentar. Por conta disso, eles alteram a série do 400. Existe uma previsão inicial que eles mandaram pra gente, mas eles vão mudar tudo, vai ficar uma bagunça aqui. Então, na verdade, não é um erro, em si uma prévia. É uma correção sistemática e necessária para que a competição fique mais interessante. Então os melhores competem entre si, os piores competem entre si.
para que nos melhores tenhamos um ritmo melhor e mais forte. Na verdade, a gente não pode dizer os melhores e os piores. A gente tem que falar os que estão com a melhor pontuação nesse momento, né? Porque até o final tudo pode mudar, né? Então, tudo pode mudar. Então eu tinha entendido de maneira até equivocada. Para mim eram os melhores nesse tipo de prova. Não, são os melhores na pontuação geral. Na pontuação geral, exatamente. Sim. Porque isso, às vezes, por exemplo, imagina o medalhista de ouro, ele está com 1.000 pontos e o outro está com 995 pontos. Ele precisa de 5 pontos para alcançar e eles correm em séries diferentes. Vai ficar ruim para a competição você falar, um correu tanto, um correu separados. Não. Correndo juntos, eles sabem, eu preciso vencer essa prova com tantos segundos de vantagem. Ou eu preciso vencer a distância com tantos centímetros de vantagem. Eu preciso vencer. Então fica uma concorrência mais emocionante, né? Mais sadia, diretamente. Né?